Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Nós estamos estudando sobre as conversas com Jesus. Já vimos a conversa de Jesus com a samaritana, já vimos a conversa de Jesus com os discípulos. Hoje nós vamos ver que Jesus conversa com o oficial do rei. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 43 a 54. Mas antes de nós entrarmos na conversa, nós vamos ver que Jesus, ele vai para a Galileia. Então, ele ficou 2 dias com os samaritanos, depois de ter conversado com a mulher samaritana, e ele assim foi para a Galileia, onde foi muito bem recebido pelos galileus. João capítulo 4, versos 43 a 45, como nós podemos ver no texto. Passado 2 dias com os samaritanos, partiu dali para a Galileia, porque mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então os galileus foram para Jerusalém, viu o que Cristo fez ali em Jerusalém, e depois de Jesus passar 2 dias com os samaritanos, ele volta para a Galileia. Chegando na Galileia, ele vai para Caná da Galileia, aonde ele havia realizado o primeiro milagre, transformando a água em vinho. Então, em seguida foi para Caná da Galileia e foi procurado por um alto oficial do rei, Herodes, que estava desesperado com o seu filho doente. Ou seja, ele vai para Caná da Galileia. Chegando em Caná da Galileia, um alto oficial do rei Herodes vai procurar Jesus, porque o seu filho estava doente e ele estava desesperado para que o seu filho fosse curado. Então, Jesus, ele não só cura o filho do oficial do rei, como ele também restaura a fé do oficial do rei. Por que restaura a fé? Nós vamos ver algumas coisas interessantes com relação à fé do oficial do rei. Ele tinha uma fé defeituosa, a mesma que tinha Tomé. Tomé, depois que Jesus ressuscitou, ele diz: olha, eu tenho que ver a Jesus tocar nos seus ferimentos para que eu creia. Então ele tinha o mesmo defeito de Tomé. Ele tinha que ver para crer. A fé dele era apenas superficial e veremos essa deficiência. Como que nós podemos notar que a fé dele era uma fé defeituosa? Primeiro, ele cria que para Jesus realizar o milagre, precisaria ir até o doente, precisaria ir até a sua casa, olhar o doente, colocar a mão sobre o enfermo para que ele pudesse ser curado. João capítulo 4, do verso 46 a 47. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Ele lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Ele rogou, ele implorou a Jesus que fosse para Cafarnaum com ele para curar o seu filho que estava à morte. Você vê o quanto que ele estava desesperado. Ele achava que o seu filho estava caminhando para a morte. Segundo, ele cria somente para receber o milagre. Ou seja, ele não cria em Jesus que era o Filho de Deus, mas ele queria que Jesus ele pudesse fazer o milagre e curasse o seu filho. E isso fica bem claro em João capítulo 4, verso 48. Então, Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios,
de modo nenhum que crereis. Então Jesus olha para o coração daquele homem, para a fé daquele homem e fala para ele, olha, você só vai crer se ver o milagre, se ver o sinal sendo operado. Então, ele cria somente para receber o milagre, mas que Jesus não era realmente o Filho de Deus. Terceiro, ele não cria na divindade de Jesus e nem na palavra de Deus. A sua fé se alimentava de milagres, sinais e maravilhas. Ou seja, ele não estava ali porque Jesus era o Filho de Deus, mas sim porque ele fazia sinais e milagres. Terceiro, ele cria que o poder de Jesus não se estendia após a morte. Ou seja, ele tinha pressa, ele estava desesperado. Ele queria que Jesus fosse com urgência para a sua casa. E isso fica claro em João capítulo 4, 49. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Então nós podemos ver que o homem cria que se Jesus atrasasse, o seu filho morreria. E tudo estava acabado. A sua fé colocava limites no poder de Jesus. Jesus, ele tem poder sobre a vida e ele também tem poder sobre a morte. Mesmo que o menino morresse, mesmo que o filho dele morresse, Jesus poderia chegar ali e ressuscitar. Assim como ressuscitou o filho da viúva de Naim. Assim como ele ressuscitou Lázaro, a quem ele amava. Então, Jesus, ele tem poder sobre a vida e também tem poder sobre a morte. Mas, queridos, o que é uma fé verdadeira? Nós falamos que a fé dele era uma fé defeituosa e vimos que ele tinha que ver para crer. Ele não acreditava que ele acreditava que a sua fé poderia operar milagres através de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não era o Filho de Deus. Ele cria que se Jesus atrasasse ou não fosse lá, o seu filho não ia sobreviver e o seu filho morrendo tinha tudo acabado. A sua fé era uma fé superficial e defeituosa. Mas o que é uma fé verdadeira? Para sabermos o que é uma fé verdadeira, nós temos que ter uma definição de fé. O que é fé? O texto que exemplifica para nós ou dá o real significado de fé está no livro aos Hebreus. A melhor definição de fé está no livro aos Hebreus, que diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Hebreus 11, versículo 1. Então a fé é certeza, a fé é esperança, a fé é convicção. Então, olhando para a fé verdadeira, é uma fé que é certeza, é esperança, é convicção, é obediência, é crer. Que Jesus que Jesus não faz somente milagres, mas Ele é o verdadeiro milagre. Ele é o próprio Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. E assim, crendo, tendo esperança, tendo convicção e obedecendo a palavra de Deus, os maiores milagres são realizados. Uma fé verdadeira é quando nós olhamos para as palavras de Jesus e cremos. Por quê? Em João capítulo 4, verso 50 diz, olha as palavras de Jesus. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Deus e partiu. O que nós vemos nestas palavras de Cristo Jesus? Primeiro, uma certeza. Teu filho vive. Segundo, a esperança. O homem creu na palavra de Jesus. A esperança dele estava viva agora. Terceiro, a convicção e a obediência. Ele partiu. Ou seja, Jesus falou, teu filho vive, ele creu na palavra de Jesus e partiu. E assim, a sua fé
foi renovada, a sua fé foi restaurada. Agora, a verdadeira fé faz parte da sua vida e da sua história. Por quê? Porque fé é crer, é descansar na palavra de Jesus, é obedecer, é confiar sem ver a obra. Há uma sequência tríplice nessas palavras de Jesus. Ou seja, a cura foi anunciada. João capítulo 4, verso 51. Segundo, a cura é reconhecida. O pai reconheceu que seu filho fora curado. João 4, 52 e 53. A cura produz frutos. O pai creu na pessoa de Jesus. Ele e toda a sua casa creu que Jesus era o Filho de Deus. Então, irmãos, nós vemos esse versículo e podemos crer que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E quando nós cremos e obedecemos, tudo se realiza, tudo se concretiza, porque Ele não tem poder só para fazer milagres, mas Ele é o próprio Filho de Deus. Então, na conversa de Jesus com o oficial do rei, nós aprendemos que ele vai para Caná da Galileia. Em Caná da Galileia, ele foi procurado por um alto oficial do rei. Ele tinha uma fé defeituosa e a sua fé foi restaurada. A fé dele era apenas superficial e veremos essa deficiência. E ele é restaurado a uma fé verdadeira. O que é fé? Fé é certeza, é esperança, é convicção, é obediência. Então, deposite a sua fé no lugar certo, na pessoa certa, no Filho de Deus, e todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todos os seus pedidos para Deus serão realizados de acordo com a vontade de Deus. A fé é a certeza, é a esperança, é a convicção que em Deus nós podemos todas as coisas. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor por nós, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. Aumenta a nossa fé dia após dia. Que possamos depositar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção, a nossa obediência, o nosso crer em Cristo Jesus, o Filho, o teu Filho, que morreu naquela cruz para fazer o maior milagre, ressuscitar homens mortos do pecado para viver para a tua glória. O resto são detalhes, ó Pai, porque o Senhor tem poder sobre todas as coisas, sobre a vida, sobre a morte, sobre toda a enfermidade, sobre toda a natureza, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Abençoe cada família, ó Pai. Sustenta debaixo da tua graça. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.